Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Puxe uma cadeira, ajeite seus fones de ouvido e prepare-se, porque hoje nós vamos fazer uma viagem fascinante, e por vezes um pouco desconfortável, para dentro da sua própria mente. Se eu te perguntasse agora mesmo quão racional você é nas suas decisões diárias, desde a escolha do seu café da manhã até a compra de um carro ou a escolha do seu parceiro de vida, você provavelmente me diria que tem tudo sob controle, que pesa os prós e os contras, que analisa as situações e que, na grande maioria das vezes, age com a mais pura lógica. O grande dramaturgo William Shakespeare escreveu uma vez: que obra de arte é o homem! Tão nobre no raciocínio, tão infinito nas faculdades. Em ação é como um anjo, em entendimento é como um Deus. É uma visão linda e poética da nossa espécie. Mas a verdade nua e crua, que vamos explorar hoje através do trabalho brilhante de Dan Ariely, é que nós estamos muito, mas muito longe dessa perfeição lógica. Nós somos, de fato, irracionais. Mas a grande sacada não é apenas a nossa irracionalidade, e sim o fato de que somos previsivelmente irracionais. Nossos erros não são aleatórios, eles seguem padrões claros, repetitivos e que podem ser estudados. A história de como Dan Ariely chegou a essa conclusão começa de uma forma trágica. Aos 18 anos, uma explosão de magnésio deixou 70% do seu corpo coberto por queimaduras de terceiro grau. Durante os 3 anos que passou no hospital, envolto em ataduras e sentindo dores indescritíveis, ele começou a observar o comportamento humano como se fosse um alienígena estudando uma nova espécie. O momento mais doloroso do seu dia era a troca das bandagens. As enfermeiras acreditavam piamente na teoria de que arrancar as ataduras o mais rápido possível era a melhor abordagem, como se puxassem um band-aid. Elas achavam que uma dor aguda e curta era melhor do que uma dor menor, porém prolongada. Ariely, sentindo aquilo na pele, discordava. Mais tarde, ao se recuperar e ir para a universidade estudar psicologia e economia comportamental, ele provou cientificamente que as enfermeiras, mesmo com toda a experiência e boa intenção, estavam redondamente enganadas. Arrancar as ataduras lentamente causava, no geral, muito menos sofrimento ao paciente. Essa descoberta foi a faísca que acendeu a mente de Ariely. Se profissionais experientes podem errar sistematicamente em suas decisões com base em intuições falsas, o que o resto de nós está fazendo com as nossas próprias vidas? Para começar a desvendar esse mistério, vamos falar sobre como nosso cérebro avalia o valor das coisas. A verdade é que nós somos péssimos em avaliar qualquer coisa de forma absoluta. Se eu te perguntar quanto vale um carro de 6 cilindros, você provavelmente não faz a menor ideia. Mas você sabe que ele deve ser mais caro que um de 4 cilindros. O nosso cérebro precisa de contexto, ele funciona na base da relatividade. Um exemplo clássico disso aconteceu quando Ariely se deparou com um anúncio de assinatura da famosa revista The Economist. Havia 3 opções. A primeira era a assinatura apenas online por $59. A segunda era a assinatura apenas da revista impressa por $125. E a terceira era a assinatura da revista impressa mais a versão online pelos mesmos $125. Você pode se perguntar: quem em sã consciência escolheria a segunda opção, pagando o mesmo valor para ter menos? A resposta é: ninguém. Quando Ariely testou isso com seus alunos brilhantes do MIT, ninguém escolheu a opção apenas impressa. A grande maioria escolheu o combo de $125. Mas o pulo do gato vem agora. Quando ele retirou a opção inútil, a opção isca da revista apenas impressa, e deixou os alunos escolherem apenas entre a online de 59 e o combo de 125, o comportamento mudou drasticamente. De repente, a maioria passou a escolher a opção mais barata online. A presença daquela opção inútil não era um erro da revista, era uma jogada genial de marketing. Ela servia apenas como uma âncora de comparação para fazer o combo parecer um negócio irresistível. Nós fazemos isso o tempo todo. Se você quer parecer mais atraente em uma festa, a economia comportamental sugere, com um toque de humor, que você leve junto um amigo que se pareça com você, mas que seja ligeiramente menos atraente.
O cérebro das pessoas ao redor não vai comparar você com o salão inteiro, mas sim com seu amigo, e você sairá ganhando na relatividade. Seguindo essa linha de raciocínio sobre como as primeiras impressões e as comparações moldam o nosso mundo, chegamos a um conceito que abala as bases da economia tradicional, a falácia da oferta e da demanda. A economia clássica diz que os preços são definidos pelo encontro mágico entre o quanto as pessoas querem pagar e o quanto os produtores querem cobrar, de forma totalmente independente. Mas a realidade é que o que estamos dispostos a pagar é facilmente manipulável. Pense nos filhotes de ganso estudados pelo naturalista Conrad Lorenz. Quando os gansinhos saem do ovo, eles se apegam à primeira coisa que veem se movendo e a seguem como se fosse sua mãe. Mesmo que seja um ser humano ou um cachorro. O nosso cérebro faz algo muito parecido com os preços, um fenômeno chamado de coerência arbitrária. Ariely e seus colegas fizeram uma experiência onde pediram a estudantes que anotassem os 2 últimos dígitos de seus números de seguro social, como se fossem um preço em dólares, e depois perguntassem se eles pagariam aquele valor por itens como garrafas de vinho, teclados de computador e chocolates. Por incrível que pareça, os alunos com os números de seguro social mais altos acabaram dando lances muito maiores nos leilões desses produtos do que os alunos com números mais baixos. Aquele número aleatório inicial serviu como uma âncora, gravando-se na mente deles e ditando todas as decisões subsequentes. É assim que o mercado de luxo funciona. Quando o empresário Salvador Assael quis vender pérolas negras do Tahiti, que não tinham mercado nenhum, ele não as vendeu barato. Ele as colocou nas vitrines das joalherias mais caras da Quinta Avenida com preços exorbitantes, ao lado de diamantes e rubis. Ele criou uma âncora alta. E assim, o que antes não valia nada, passou a ser desejado pela elite. Nossas escolhas de hoje são frequentemente o reflexo de uma âncora arbitrária que aceitamos no passado, seja o preço que pagamos por um café, o bairro onde decidimos morar ou até mesmo o rumo da nossa carreira. Mas se os preços podem ser manipulados na nossa mente, existe um preço específico que tem um poder avassalador, capaz de desligar completamente a nossa racionalidade. É o preço zero. A palavra grátis. Quando vemos algo de graça, não enxergamos apenas um desconto, nós experimentamos uma descarga emocional. Para provar isso, os pesquisadores montaram uma mesa vendendo 2 tipos de chocolate. As sofisticadas trufas Lindt por 15 centavos e os simples chocolates Hershey's por 1 centavo. A maioria das pessoas agiu de forma racional, avaliando o custo-benefício, e escolheu a trufa Lindt, que estava com um preço excelente. Mas então, os pesquisadores baixaram o preço de ambos os chocolates em exatamente 1 centavo. A trufa Lindt passou a custar 14 centavos, e o Hershey's passou a ser grátis. A diferença de preço entre eles continuou sendo exatamente a mesma, 13 centavos. A lógica dita que o comportamento não deveria mudar. No entanto, diante da palavra grátis, a racionalidade foi jogada pela janela. Uma multidão passou a escolher o chocolate simples gratuito, ignorando o excelente negócio da trufa fina. Por que isso acontece? Porque os seres humanos têm um medo intrínseco da perda. Quando pagamos por algo, assumimos um risco de que pode não valer a pena. Mas quando algo é grátis, sentimos que não há risco de perda visível. Mesmo que estejamos perdendo nosso tempo ou abrindo mão de uma experiência muito melhor. É por isso que compramos coisas que não precisamos só para ganhar o frete grátis. Ou passamos horas em uma fila para ganhar uma casquinha de sorvete que custaria apenas alguns trocados. Essa atração magnética pelo que é gratuito nos leva a explorar uma fronteira invisível e muito delicada na qual navegamos todos os dias. A linha divisória entre as normas sociais e as normas de mercado. Nós vivemos simultaneamente em 2 mundos. O mundo das normas sociais é feito de favores, empatia, comunidade e relacionamentos calorosos. Você ajuda um amigo a fazer uma mudança, e ele te paga com um abraço e talvez uma cerveja no final do dia. Já o mundo das normas de mercado é frio, calculista e baseado na troca financeira exata. O problema, o grande desastre, acontece quando esses 2 mundos colidem. Imagine que você vá à casa da sua sogra para um maravilhoso jantar de ação de graças.
Ela passou o dia todo cozinhando. No final da refeição, você se levanta, saca a carteira e diz: sogra, estava tudo uma delícia. $300 cobrem os custos, ou devo deixar 400? A reação seria de choque, raiva e ofensa profunda. Ao colocar dinheiro na mesa, você transformou uma interação puramente social em uma transação de mercado, destruindo a magia do relacionamento. A Associação de Aposentados dos Estados Unidos descobriu isso da forma mais curiosa quando perguntou a um grupo de advogados se eles poderiam reduzir seus honorários para $30 a hora para atender idosos carentes. Os advogados recusaram categoricamente. Mas quando perguntaram se eles poderiam atender os idosos de graça, como trabalho voluntário, a grande maioria aceitou. Como zero pode ser mais atraente que $30? Porque $30 os colocava no mundo do mercado, onde se sentiam desvalorizados. O trabalho voluntário os colocava no mundo social, onde se sentiam nobres e generosos. As empresas hoje tentam a todo custo criar laços sociais com seus clientes e funcionários, dizendo: somos uma família. Mas a partir do momento em que cobram uma multa abusiva por um atraso, ou cortam benefícios ao primeiro sinal de crise, a ilusão se quebra. O contrato social é rasgado e a relação volta a ser a de um mercado frio e implacável. E o pior, uma vez que uma norma social é substituída por uma norma de mercado, é quase impossível voltar atrás. E por falar em perder o controle das nossas relações e das nossas ações, chegamos a um dos experimentos mais reveladores, e confessamos, um pouco constrangedores do trabalho de Ariely. Ele investigou como a excitação emocional intensa, especificamente a excitação sexual, altera completamente a nossa capacidade de tomar decisões morais e lógicas. Todos nós acreditamos que nos conhecemos profundamente. Acreditamos que sabemos quais são nossos limites, o que faríamos e o que jamais faríamos. Mas Ariely provou que existe um Dr. Jekyll e um Mr. Hyde dentro de cada um de nós. Em um estudo feito com alunos da Universidade de Berkeley, os pesquisadores fizeram uma série de perguntas sobre preferências sexuais, comportamentos de risco e moralidade, enquanto os alunos estavam em um estado normal, calmo e racional. Depois, pediram que os mesmos alunos respondessem às mesmas perguntas, mas desta vez, enquanto estavam em um estado de alta excitação sexual, induzida pela visualização de material pornográfico. Os resultados foram assustadores. A capacidade dos alunos de prever o próprio comportamento foi um fracasso total. No estado excitado, a disposição para participar de fetiches bizarros, engajar-se em comportamentos moralmente questionáveis e até mesmo ignorar o uso de preservativos disparou drasticamente. A conclusão é que não conhecemos o nosso eu alterado. Quando a emoção toma conta, seja a raiva no trânsito, a fome extrema ou a excitação, o nosso lado racional é sequestrado por instintos primitivos. É por isso que prometer fazer dieta quando estamos de estômago cheio é fácil, mas resistir à sobremesa quando a fome ataca é quase impossível. Reconhecer essa nossa dualidade é o primeiro passo para criar barreiras de proteção contra nós mesmos antes que o calor do momento tome o controle. Essa incapacidade de manter o controle quando somos bombardeados por tentações nos leva diretamente ao problema da procrastinação e da falta de autocontrole. A palavra procrastinação vem do latim, significando deixar para amanhã. Nós sabemos que precisamos poupar para a aposentadoria, sabemos que precisamos fazer exames preventivos. Mas sempre encontramos uma desculpa para deixar para depois. Para entender como combater isso, Ariely fez um experimento com as turmas que lecionava no MIT. Ele deu a uma turma prazos rígidos, espaçados ao longo do semestre para a entrega de 3 trabalhos. Para outra turma, ele deu total liberdade, eles poderiam entregar os 3 trabalhos a qualquer momento até o último dia de aula. E para uma terceira turma, ele permitiu que os próprios alunos escolhessem e se comprometessem com os próprios prazos logo no início do curso, mas com penalidade se não os cumprissem. Qual turma teve o pior desempenho? A turma com total liberdade. Sem prazos forçados, a procrastinação venceu, os trabalhos foram feitos de última hora e as notas caíram. A turma com os prazos impostos pelo professor teve as melhores notas.
E a turma que pôde escolher os próprios prazos ficou no meio do caminho. O que isso nos ensina? Que a restrição da liberdade, por mais que não gostemos de admitir, muitas vezes é a melhor cura para nossa irracionalidade. Se não conseguimos poupar dinheiro por conta própria, precisamos de sistemas que descontem o dinheiro automaticamente do nosso salário. Se não conseguimos lembrar das revisões do carro, precisamos de pacotes simplificados de manutenção, como a Honda e a Ford criaram. Para que a decisão não dependa da nossa memória falha. Nós precisamos projetar o nosso ambiente para nos forçar a fazer as escolhas que o nosso eu racional deseja, protegendo-nos do nosso eu impulsivo. Um outro aspecto incrivelmente fascinante da nossa mente racional é o alto preço da posse. A partir do momento em que colocamos as mãos em algo, o nosso cérebro passa a valorizar aquele objeto muito mais do que ele realmente vale. É por isso que o vendedor de uma casa sempre acha que ela vale mais do que o comprador está disposto a pagar. Na Universidade de Duke, o basquete é quase uma religião. E conseguir ingressos para os grandes jogos exige acampar por semanas e ainda contar com a sorte em um sorteio. Ariely entrevistou os alunos que ganharam os ingressos e os que não ganharam. Os alunos que ficaram sem o ingresso disseram que pagariam, no máximo, uns $170 para comprá-lo de alguém. Eles racionalizavam que com esse dinheiro poderiam ir a um bar, beber, comer e ainda comprar outras coisas. Já os alunos que tinham o ingresso em mão se recusaram a vender por menos de $2.400. Eles não viam mais apenas um jogo, eles viam uma memória inestimável que passariam para os netos. Em questão de minutos, o simples fato de possuir o pedaço de papel alterou completamente a percepção de valor. Nós sofremos de 3 ilusões de posse. Primeiro, nos apaixonamos pelo que já temos. Segundo, focamos muito mais no que podemos perder do que no que podemos ganhar. E terceiro, presumimos que os outros vão enxergar a transação com a mesma carga emocional que nós. É o que chamamos de efeito IKEA. Quanto mais trabalho colocamos em algo, como montar um móvel, mais nos apegamos a ele. E o perigo é que esse sentimento de posse não se aplica apenas a objetos físicos, mas a ideias, pontos de vista políticos e crenças. Uma vez que adotamos uma ideia, lutamos com unhas e dentes para não perdê-la, mesmo quando a lógica nos diz que estamos errados. Essa versão visceral à perda nos empurra para outra armadilha cotidiana, a nossa obsessão por manter todas as portas abertas. Conta a história que o general chinês Xie Yu, no ano 210 a.C., atravessou o rio para enfrentar o exército inimigo e, durante a noite, incendiou os próprios navios e quebrou as panelas de cozinhar. Ele fez isso para mostrar aos seus soldados que não havia opção de recuo, era vencer ou morrer. A tática funcionou, eles lutaram com ferocidade e venceram. Mas nós, na vida moderna, fazemos exatamente o oposto. Nós gastamos fortunas e energia vital tentando manter todas as opções abertas. Compramos carros com tração nas 4 rodas que nunca verão uma estrada de terra. Matriculamos nossos filhos em dezenas de atividades extracurriculares na esperança de que se destaquem em uma. E hesitamos em assumir compromissos amorosos ou profissionais por medo de fechar outras possibilidades. Em um experimento com um jogo de computador, onde os participantes precisavam clicar em portas para ganhar dinheiro, Ariely mostrou que as pessoas preferem perder dinheiro e pontos apenas para evitar que uma das portas desapareça da tela. A nossa fobia de ver uma oportunidade se fechar nos cega para o fato de que, ao correr freneticamente de uma opção para outra, estamos perdendo o prêmio maior. Como o asno da fábula, que morreu de fome por não conseguir decidir entre 2 montes de feno idênticos. Nós muitas vezes paralisamos ou gastamos energia demais em escolhas que têm pouca diferença real, esquecendo de focar naquilo que realmente importa. E se as portas que escolhemos abrir são moldadas pelos nossos medos? A forma como experimentamos o que está atrás dessas portas é moldada pelas nossas expectativas. O nosso cérebro não é uma câmera passiva que apenas registra a realidade, ele ativamente constrói a realidade com base no que esperamos sentir. Se você disser a alguém que um filme é excelente antes de ele assistir, a pessoa provavelmente vai gostar mais do filme. E isso vai além de apenas opiniões, altera nossa biologia. Em um bar no MIT,
os pesquisadores ofereceram aos alunos duas amostras de cerveja, uma normal e outra com algumas gotas de vinagre balsâmico. Quando os alunos provavam sem saber de nada, a grande maioria preferia a cerveja com vinagre, achando o sabor mais rico e complexo. Mas quando os pesquisadores avisavam antes que a cerveja tinha vinagre, os alunos faziam careta e odiavam a bebida. A expectativa de que o vinagre seria nojento alterou fisicamente a percepção do paladar. É por isso que pratos com descrições poéticas e exóticas em restaurantes finos parecem mais saborosos. É por isso que, em testes com ressonância magnética, a marca da Coca-Cola ativa áreas de memória e prazer no cérebro de forma muito mais intensa do que a Pepsi, provando que não estamos bebendo apenas o líquido, mas estamos engolindo a marca, a publicidade e as emoções associadas a ela. O poder das expectativas é tão profundo que nos leva ao fenômeno médico do efeito placebo. Cirurgias simuladas para dor no joelho, onde o médico apenas faz um corte e costura sem mexer em nada, já demonstraram aliviar a dor dos pacientes tanto quanto a cirurgia real, puramente pelo poder da crença. E o mais chocante, o preço afeta o placebo. Em um experimento, pacientes que receberam uma pílula de vitamina C acreditando ser um novo e caro analgésico de $2,50 relataram um alívio imenso da dor provocada por choques elétricos. Mas quando disseram a outro grupo que a mesma pílula custava apenas 10 centavos, o efeito de alívio despencou pela metade. O nosso cérebro inconscientemente associa preço à qualidade de forma tão intrínseca que um remédio mais caro literalmente altera a química do nosso corpo para nos fazer sentir melhor. Ao final de toda essa jornada, o que fica claro é que a desonestidade, os erros de julgamento e os nossos tropeços diários não acontecem porque somos pessoas más ou ignorantes. Acontecem porque as engrenagens do nosso cérebro foram desenhadas para um ambiente evolutivo diferente. E hoje elas nos pregam peças através da relatividade, das âncoras, do poder do gratuito e das nossas próprias expectativas. Nós podemos até nos achar os donos do volante, mas a verdade é que as ilusões cognitivas frequentemente assumem a direção. No entanto, a mensagem de Dan Ariely não é de desespero. Muito pelo contrário. Ao reconhecermos que somos previsivelmente racionais, ganhamos o poder de criar estratégias. Podemos fugir de iscas de marketing, podemos evitar tomar decisões cruciais de cabeça quente. Podemos nos forçar a criar prazos e podemos aprender a fechar as portas que apenas drenam a nossa energia. Entender a nossa própria irracionalidade é, paradoxalmente, o caminho mais seguro para nos tornarmos seres humanos mais sábios e donos do nosso próprio destino. Muito obrigado por nos acompanhar nesta profunda reflexão sobre a mente humana. Esperamos que você olhe para suas próximas escolhas com uma nova perspectiva. Até o nosso próximo episódio!